Bom, a contestação, pessoal. A contestação nada mais é do que uma das hipóteses de resposta do réu. Ela é considerada a modalidade de defesa por excelência no nosso processo civil, né? É a peça no qual o réu apresenta resistência, oposição, né, aos pedidos formulados pelo autor na petição inicial, tá? Contestar não é um dever do réu. O réu contesta se ele quiser, né? Na verdade é um dever, na verdade é um direito, desculpa, né? Não é um dever contestar, e sim um direito que o réu tem de apresentar a sua versão dos fatos, de apresentar a sua peça de resistência, né? Dizendo lá que o pedido do autor não deve ser julgado procedente, tá? Então é na contestação que o réu vai apresentar todas as suas objeções ao que restou pleiteado pelo autor na petição inicial, né? Falamos que não é um dever, na verdade é um ônus, né? É um direito. O código, o legislador, a lei não obriga o réu a contestar. Ele contesta se ele quiser. Mas, porém, isso implica num ônus. Se ele não contestar, ele assume esse ônus, né? Que seria os efeitos negativos da não apresentação da sua resposta, né? Que seria ali a revelia e os efeitos da revelia, passando então a se presumir verdadeiro o que o autor alega se o réu não contesta, se o réu não apresenta uma objeção às alegações do autor, tá? Então, nesse sentido, a peça de contestação, ela é a resposta do réu feita ao pedido do autor na petição inicial. Costuma-se dizer que o autor na petição inicial ele pede e o réu na contestação impede, né? É um termo usado pela doutrina para facilitar o entendimento a respeito dessas peças. Petição inicial, onde o autor apresenta a sua versão dos fatos e faz os seus pedidos. Contestação, onde o réu apresenta a sua versão dos fatos e também faz os seus pedidos no sentido de impedir o reconhecimento do direito do autor, ok? Com relação à contestação, o primeiro dispositivo do código que cumpre nos analisar é o 336 do CPC, que trata de um princípio, o denominado princípio da eventualidade, né? O 336 ele diz assim, ó: incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir, tá? Então, princípio da eventualidade, nos termos do 336 do Código, significa que toda matéria de defesa, ela deve ser concentrada, ela deve ser apresentada num único momento, né? E qual é o momento? O momento da apresentação da contestação, tá? Então, incumbe ao réu, de acordo com esse princípio, alegar na contestação todas as matérias de defesa que ele tem à sua disposição, né? Todas as possíveis matérias de defesa que ele queira alegar, tá? Porque não há possibilidade posterior de um aditamento da contestação, tá? Então eu protocolei a contestação, né? E depois eu me lembrei de uma matéria de defesa que eu poderia ter alegado, né? Uma preliminar, né? Eu poderia ter alegado por exemplo, uma coisa julgada, uma litispendência, e acabei me esquecendo da alegação de uma matéria dessa, né? Ou qualquer tipo de matéria de defesa, ela tem que ser alegada numa única oportunidade, que é o momento da apresentação da contestação pelo réu. Porque, uma vez apresentada essa contestação, ocorre a chamada preclusão consumativa, ou seja, o ato processual ele está consumado, a defesa ela já foi apresentada e o ato já foi consumado, não havendo a possibilidade de um aditamento posterior da peça de bloqueio, da peça de resposta, mesmo que ainda haja prazo para isso, tá? Então, eu tinha lá 15 dias para apresentar a defesa, apresentei com 10, né? E depois, nos outros dias, 2 dias depois, eu me lembrei de uma matéria de defesa que eu poderia ter alegado e não aleguei.
Uma vez apresentada a contestação, ocorre a preclusão consumativa, não vai poder fazer depois um aditamento dessa peça, né? Atravessaram a peça pedindo para emendar a contestação, né? Isso não ocorre por conta deste princípio da eventualidade que impede, tá? A gente vai ver aqui a hipótese de flexibilização desse princípio, ou seja, a regra é que não se admite o aditamento da peça de bloqueio, né? Novas alegações, depois de já apresentada a contestação. Mas essa regra comporta exceções, a gente vai ver na sequência, quando analisarmos ali o artigo 342, né? Que traz as hipóteses excepcionais de flexibilização desse princípio, tá? Então, de acordo com o 336, o réu ele tem que alegar na contestação todas as matérias de defesa. E além disso, conforme a segunda parte do 336 menciona, além de alegar todas as matérias de defesa na contestação, é também dever do réu, é também ônus do réu, né? Mencionar as provas que ele pretende produzir a fim de comprovar as alegações feitas por ele na defesa, né? As alegações defensivas, tá? Isso é regra do ônus da prova, tá lá no 434 do Código, né? E aquilo então que ele alega, ele tem que provar, porque quem alega e não prova é como se não alegasse. Né? Então, o 336, segunda parte, ele menciona também que o réu, por conta desse princípio, ele tem também que mencionar quais os meios ele pretende provar as alegações feitas na peça de resposta, ok? A flexibilização a esse princípio de que o réu deve alegar todas as matérias de defesa na contestação vem previsto no 342 do Código. O 342 diz assim, ó: depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando, inciso 1, relativas a direito ou a fato superveniente. Ou seja, fatos, né, que ocorreram ou que foram descobertos, né, só depois da apresentação da contestação. Tá? Então, fato ou direito que só se tornaram conhecidos, né, ou só vieram a ocorrer de maneira superveniente, ou seja, após a apresentação da contestação pelo réu. Tá? Então, esses fatos supervenientes, essa questão superveniente de fato ou de direito, ela vai poder ser ventilada pelo réu mesmo depois da apresentação da contestação, porque se trata de questão nova, né, de fato novo, oriundo aí, ocorrido de maneira superveniente, certo? Segundo o inciso, né, diz também que é possível alegar após a contestação por parte do réu matérias que competiriam ao juiz conhecê-las de ofício, tá? E aí a gente tem todas as matérias lá do 337, as matérias de defesa preliminar, né? Lá no parágrafo 5º do 337 diz que, excetuada a alegação de convenção de arbitragem e de incompetência relativa, né, todas as demais matérias alegadas nesse artigo, elas podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, tá? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, nulidade de citação, incompetência absoluta, né, porque a relativa depende de alegação da parte, nos termos do parágrafo 5º, mas a incompetência absoluta, a incorreção do valor da causa, a inépcia da inicial, a perempção, a coisa julgada. Então, todas essas matérias que constam do 337 e que o juiz poderia conhecê-las de ofício, também podem ser objeto de novas alegações pelo réu, tá? Ou seja, novas no sentido de serem apresentadas depois dele já ter protocolado a sua contestação, ok? Além destas hipóteses, diz ainda o 342, inciso 3, que também é lícito ao réu deduzir novas alegações depois da contestação, quando por expressa autorização legal puderem ser formuladas a qualquer tempo e grau de jurisdição, tá? Então, matérias que podem ser alegadas porque tem previsão na lei, né? Autorização expressa, legal,
de poderem ser ventiladas, alegadas em qualquer fase do processo, em qualquer grau de jurisdição. Como, por exemplo, a decadência, né, que a gente encontra previsto lá no artigo 211 do Código Civil, né, matérias como prescrição também, né, matéria que pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, em qualquer momento, por matérias que podem ser decididas de ofício ou por simples petição atravessada nos autos a qualquer momento por uma das partes, tá? Então o réu poderia alegar uma matéria dessa também por ter autorização, previsão em lei, né, que pode ser alegada a qualquer momento, certo? Voltamos no próximo vídeo para falar de outro princípio que rege a contestação.